Fala pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e vamos lá para mais uma aula do nosso curso de Programação Funcional em Java, onde a gente vai aprender a dominar o tipo optional, saber primeiro o que é isso e entender o que é null safety. A gente vai abordar o principal sobre esse tipo, vamos entender como usá-lo e quais são as boas práticas, conhecer o que é null safety e como evitar null quando a gente não tem nenhum desses dois recursos. E por fim, o que fazer quando a gente não tem como de fato evitar o uso de null. Então vamos lá. Optional é um tipo que foi introduzido no JDK8 e com ele a gente pode criar variáveis para indicar a presença ou a ausência de um determinado valor. Um optional, então, é como uma caixa que ele pode conter um valor ou não. Esse valor, em geral, é um objeto. Utilizando o optional, fica explícito que é necessário uma checagem de null. Se você tentar usar uma variável que deveria armazenar um objeto e chamar algum método ou tentar acessar algum atributo nessa variável, mas não existir nenhum objeto, o valor da variável for nula, você vai receber uma null pointer exception, indicando que o objeto não existe. E isso é uma das maiores fontes de bugs em programas. O null foi introduzido nas primeiras linguagens de programação justamente como uma forma de indicar que aquela variável não contém um valor. E a gente precisa ter uma forma de verificar isso. Só que algum tempo depois, essa introdução de valores nulos passou a ser conhecido como The Billion Dollar Mistake, ou o erro de $1 bilhão, porque no final das contas, o uso de null traz mais problemas do que solução. Se é atribuído null a uma variável para indicar que não existe um valor, e alguém tentar usar essa variável e não fizer uma verificação antes de tentar acessar algum método ou algum atributo, a gente vai ter uma exceção que causa um comportamento inesperado na aplicação. Um tipo optional é então usado como uma forma de resolver esse problema, e é um tipo existente em várias linguagens. A gente tem ele tanto em Java como em Swift e outras, mas também temos o mesmo tipo com outros nomes em diferentes linguagens. Por exemplo, em Scala, Rust e Dart, a gente tem um tipo option. Já em Haskell e Elm, a gente tem um tipo maybe. E todos funcionam da mesma maneira. Podem haver algumas pequenas diferenças, mas o objetivo é o mesmo: indicar a presença ou ausência de um valor e tornar explícito que é necessária a checagem para verificar se o valor existe. Vamos lá para o nosso velho exemplo com estudantes. Eu estou com o projeto aberto aqui, só lembrando que se você já tinha baixado anteriormente, baixa novamente, porque sempre tem atualizações. Caso você tenha feito um fork lá no GitHub, clica no botão sync para atualizar. Eu vou criar uma nova classe aqui que eu vou chamar de aula 7. Caso a classe já exista, você cria com outro nome aí qualquer. Vou dizer que a classe estende a outra classe aula. Vou introduzir um construtor e vou colocar um método main aqui que simplesmente chama o construtor. Coisa que a gente já está cansado de fazer nas aulas anteriores. E aqui no construtor eu vou acessar os estudantes. Vou digitar aqui o map, que ele já coloca um string antes, só que eu vou fazer um map to double, como a gente já sabe, para pegar a nota dos estudantes. Então, aquele velho código que a gente vem fazendo aí várias vezes. E aqui eu vou pegar a maior nota dos estudantes, só que agora observem o que o max me retorna. Ele me retorna um optional double, não é um só optional. Como a gente fez um map to double, então ele me retorna um optional que dentro desse optional eu posso ter um valor double ou não. Se eu tivesse usado um map, aí que o retorno seria optional, mas a gente sabe que usando o map a gente não vai ter essas operações como max, min, operações aritméticas aí. E quando a gente fazia .or_else, esse é um método do optional, que no nosso caso, como é um optional que pode conter um double ou não, então no or_else eu passo como parâmetro qual é o valor que eu quero que retorne caso ele não encontre nenhum estudante. E a gente tem usado o zero, então se ele não achar nenhum valor, nenhum estudante, ele me retorna zero como resultado. Se ele encontrar estudantes na lista, ele vai lá e obtém a maior nota desses estudantes e me devolve essa maior nota, e não o zero. Então esse or_else é um método de optional. E o optional, como é um tipo, eu posso inclusive declarar uma variável se eu quiser. Eu vou apagar o or_else e vou colocar um ponto var. E olha lá como ele já me sugeriu a variável chamada de max, mas observa aqui o tipo que ele colocou. O tipo é um optional double. Só que o nome da variável não está legal. Em geral, quando você cria um optional, é interessante você colocar no nome da variável explícito que aquilo é um optional, principalmente se você estiver usando um var aqui. Então, esse aqui eu poderia chamar de max optional.
Então seria a maior, é um optional que vai conter a maior nota ou não. Deixar o nome só como max acaba que confunde, porque você acha que aquele já é o maior valor, mas não, é uma caixa que pode conter o maior valor. Então se eu pegar o max optional e digitar aqui .salt para mandar imprimir ele diretamente e executar, vamos ver o que ele me retorna. Olha aqui, ó, ele não me retornou apenas o valor, ele me mostrou que eu tenho um optional que dentro dele tem um valor que ele conseguiu encontrar, que nesse caso é a maior nota entre todos os estudantes. Então, se eu de fato quiser pegar somente a maior nota, eu posso fazer maxOptional.orElse. E aí eu digo, ó, me traz o valor obtido, mas caso a maior nota obtida, mas caso não tenha uma maior nota, não tenha nenhum estudante, então me devolve 0 no lugar. E aí eu vou digitar um ponto var aqui para criar uma variável, e essa variável já, o nome seria maior nota mesmo, então eu vou só trocar aqui, eu vou pegar aqui o maior nota e mandar imprimir essa variável. Mas lembrando que eu não preciso declarar uma variável para o optional. A gente já tinha feito isso tudo em um único passo. Eu declarei aqui apenas para a gente ver aí que eu posso fazer isso. E agora sim, ó, eu tenho de fato somente a nota, sem a caixa, somente o valor, sem o optional envolvendo esse valor. Mas isso a gente já tinha feito. Então vamos lá ver alguns outros métodos que esse tipo optional tem. Um deles é o orElseGet. A gente usou o orElse, mas agora vamos ver esse outro método. Então eu vou dar um Ctrl P aqui para eu visualizar quais são os parâmetros que esse método tem. E a gente vê que ele pede um double supplier. Então, lembrando da aula lá das interfaces funcionais, se você já internalizou esse vocabulário, você já sabe que um supplier é um fornecedor e é uma função que não recebe nada e devolve alguma coisa. Só que nesse caso aqui, ela é uma função específica, ela devolve um double. Então eu posso criar uma lambda que me devolve um valor double caso ele não encontre nenhum estudante na minha lista e assim não tenha nenhuma nota para retornar, eu digo qual é o valor que eu quero que seja retornado no lugar. Eu poderia simplesmente colocar aqui um 0, por exemplo. O resultado vai ser exatamente o mesmo do orElse. Então, qual que é a diferença dos dois? Imagina o seguinte, se eu tiver várias linhas aqui na minha lambda, a gente tem que colocar chaves e eu tenho que colocar um return, porque a minha lambda, nesse caso, o supplier, ele exige que eu devolva um valor. Então, digamos que eu quero fazer algo do tipo pegar valores aleatórios aqui, fazer qualquer cálculo, qualquer operação que eu queira aqui. Então, eu vou simplesmente pegar valores aleatórios usando math.random e eu vou retornar a soma desses dois valores. Então, só para a gente ter um código de demonstração, eu poderia colocar qualquer lógica que eu precisasse aqui dentro. Então, aqui eu estou dizendo que se não existir nenhum estudante, ele vai obter dois valores aleatórios, vai somar esses dois e vai me devolver esse valor como o valor padrão. Se eu executar, eu não vou ver diferença nenhuma, porque ele encontrou estudantes. Então, o que ele está me retornando aqui, de fato, é a maior nota dos estudantes que ele localizou. Mas eu vou colocar um filtro aqui, que não vai encontrar nenhum estudante. Então, eu vou colocar uma lambda aqui com uma variável add estudante. Eu vou pegar o sexo e verificar se é igual a x. E eu sei que esse é um valor inválido, então ele não vai encontrar nenhum estudante. E assim, ele vai me devolver esse resultado aqui. Então, vamos lá executar. E agora sim, ó, ele me devolveu 1.6. E como esses valores são aleatórios, cada vez que eu rodar, ele vai me devolver um resultado diferente. Mas, em geral, quando a gente precisa criar uma lambda que tem várias linhas, por boa prática, é aconselhável que você crie um método e simplesmente chame esse método aqui. Nem sempre isso será possível, você vai querer fazer isso, mas pronto, se for possível, você faz que o código ele fica muito mais legível. Para isso, eu vou colocar o cursor aqui no meio da seta, vou pressionar Alt Enter e tem a primeira refatoração, que é extrair para uma referência de método. Ele vai criar um método para mim, basta eu pressionar um Enter aqui. E aí ele sugeriu um nome aqui, mas esse nome está péssimo. Eu vou chamar de getNotaAleatória. E assim ele vai passar esse método que ele acabou de criar por orElseGet. Como o método foi criado de forma estática, porque ele não precisa acessar nenhum atributo da classe, então o próprio IDE já detecta isso e já cria o método como estático. Para eu passar uma referência de um método estático, eu coloco o nome da classe, dois pontos, dois pontos. É a mesma coisa que chamar um método estático, só que aqui a diferença é que eu não estou chamando, eu estou passando o método. Então a gente coloca
dois pontos, no lugar do ponto. E o nome da classe antes, como é de costume. Então, se eu rodar, o funcionamento é o mesmo. Ele me devolveu aquele número aleatório lá. Mas eu poderia fazer a mesma coisa com or else. Eu vou tirar o get daqui, só o que muda? O or else ele não pede uma function, ele pede um valor double. Então eu poderia simplesmente chamar esse método diretamente. E aí, para chamar o método, é só botar parênteses. Eu não preciso colocar o nome da classe porque eu estou dentro da classe. Para chamar, não precisa. E o comportamento vai ser o mesmo. Obviamente, o resultado muda porque é aleatório. Então, qual a diferença do or else para o or else get? Eu consigo fazer a mesma coisa com or else. Para que eu precisaria do or else get? Imagina o seguinte, digamos que essa operação aqui, ela é computacionalmente complexa. Ela demora muito tempo para executar ou ela consome muita memória para você conseguir chegar no resultado final. Usando o or else, eu tenho que chamar a função. Eu mesmo chamei e obtive um valor. O que eu estou passando por or else é o retorno dessa função aqui. Ou seja, eu estou passando um número double. Então, ele teve que executar a função antes mesmo de executar o or else. Isso é programação básica. Isso quer dizer que ele já executou o getNota aleatório. Mesmo que eu tenha estudantes na minha lista, ele já vai ter executado o getNotas aleatório. Então, se a gente colocar aqui, trocar o filtro para M, por exemplo, ele vai encontrar estudantes do sexo masculino. E olha aqui, ele retornou a maior nota. Mas mesmo assim ele chamou essa função, só que ele chamou desnecessariamente. Então, se essa função ela é computacionalmente complexa, o ideal é a gente usar o or else get. Vou voltar aqui, or else get. Então, aqui, se eu colocar M, ele vai encontrar estudantes do sexo masculino, mas ele não executa esse método. Para você conferir isso, é só você botar um print aqui. Eu vou subir o método aqui e vou colocar um print aqui dentro. Vou dizer que eu estou chamando o getNota aleatória. E lá vamos executar. Você vai ver que não aparece print aqui, de getNota aleatória. Agora, se eu colocar um filtro que ele não vai encontrar nenhum estudante, aí como ele não encontra nenhum estudante, ele precisa sim chamar essa função para obter um valor que vai ser retornado no lugar da nota. E agora sim, ó lá, ele chamou sim o método. Com or else, ele sempre vai chamar o método. Então, se a gente colocar aqui, eu vou rodar, ele chamou o método porque ele não encontrou nenhum estudante. Mas se eu colocar F aqui, que ele vai encontrar, ou M, que era o que a gente tinha antes, e rodar, ele vai encontrar estudantes, mas ele chamou o getNota aleatória do mesmo jeito. Então, é essa a diferença. É mais por questões de desempenho que você vai escolher usar o or else get. Mas a gente tem outras opções, como o or else throw, que é para lançar uma exceção, tipo, eu não quero devolver um valor padrão, porque às vezes isso não faz sentido para mim, para o meu contexto. Se você for procurar a maior nota, seria estranho você dizer que a maior nota é 0, sendo que na verdade não tem nenhum estudante. Nesse caso aqui de retornar uma nota aleatória que a gente usou simplesmente para demonstração. Vou até apagar esse método daqui. Então, eu poderia simplesmente, no lugar de eu devolver um valor 0, por exemplo, que é o que a gente vinha fazendo, isso pode não ser intuitivo para o usuário. Então, essa informação é uma informação imprecisa. Então, às vezes, é muito mais interessante você fazer outra coisa no lugar ou dar uma mensagem de erro dizendo que não tem nenhum estudante, não foi encontrado nenhum estudante para obter a maior nota. E assim o usuário vai ter uma informação mais precisa. E assim eu posso colocar um or else throw, que é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai tentar obter a maior nota caso ele tenha encontrado estudantes aqui anteriormente. E nesse caso ele te devolve a maior nota. Caso ele não encontre nenhum estudante, ele lança uma exceção. Então vamos executar. Ele encontrou estudantes e está aqui o valor da maior nota. Se eu colocar um filtro inválido, por exemplo, X, agora sim ele dá uma exceção. Só que o que acontece? Ele me dá uma exceção padrão, genérica. Ele está me dizendo que não tem nenhum valor, não foi encontrado nenhum valor. Ou seja, o meu optional está vazio, porque ele não encontrou nenhum estudante. Essa é uma opção, mas em geral eu não uso ela, porque se eu tenho que lançar uma exceção, normalmente eu quero lançar com uma mensagem específica, personalizada. Então o or else throw, ele tem uma outra versão que ele pede um supplier. E o supplier a gente já sabe, que é um fornecedor. Nesse caso ele não recebe nada, mas ele vai devolver, ele tem que devolver uma throwable. Throwable quer dizer lançável, é uma classe
que lança exceções, que a partir dela você consegue lançar exceções. Mas se esse nome não estava claro, pelo nome do parâmetro aqui, isso fica claro. É um fornecedor de exceções. Então eu vou criar uma lambda e aqui eu crio uma nova exceção. E aí a exceção que você vai lançar depende, mas já é padrão a gente usar essa no such element exception. Só que eu tenho a opção de colocar uma mensagem dizendo nenhum estudante encontrado. Então é essa a vantagem da gente usar essa outra versão do or else true, porque eu consigo personalizar a mensagem de erro. Está aqui, nenhum estudante encontrado. E aí o que muito se discutiu no início, quando o JDK8 foi lançado, para quem não estava habituado com esse tipo que a gente viu que já existe em outras linguagens, é que no final a gente só trocou uma null pointer exception por uma no such element exception. Então eu estaria trocando 6 por meia dúzia. E se você não entender bem a finalidade do optional, você pode pensar isso. Mas qual que é o ponto do optional? Se no lugar de funções como max retornarem um optional vazio quando não for encontrado nenhum valor, ele retornasse null, isso não fica explícito que o valor pode ser nulo. E assim não fica claro que você precisa fazer uma checagem de null. Se você tem uma variável aqui, estudante, e você atribuir null para ela, e em seguida você tentar chamar qualquer método, isso aqui vai dar erro. Então aqui ele está me dando uma indicação de que, olha, essa chamada pode gerar um null pointer exception, mas nem sempre o IDE vai conseguir detectar isso. Até porque, às vezes, essa variável ela não foi declarada aqui, não foi inicializada aqui, ela veio de outro lugar. Você só recebeu essa variável e ela pode ter vindo null. E se você não fizer uma checagem para verificar se o objeto é diferente de null, então, ao tentar acessar algum atributo ou algum método do objeto, ele daria uma exceção. Então, a gente tem que fazer uma checagem de nulo se o objeto pode ser nulo, mas em geral a gente acaba esquecendo, a gente acaba não ligando. O optional ele meio que te obriga a lidar com isso, porque no momento que você percebe que operações como max te devolve um optional, que é o tipo aqui dessa variável max optional, então você é meio induzido a fazer as coisas da forma correta, a fazer as devidas verificações, usando algum dos métodos que eu acabei de mostrar. Então não é simplesmente trocar um tipo de exceção por outro. A gente tem um outro método no optional que é o get. E o Brian Getz, que é um dos engenheiros do JDK, ele já respondeu em um post lá que o get acaba sendo utilizado de forma indevida e que esse possivelmente foi um erro dos engenheiros de terem incluído esse método. Então, em geral, você deveria esquecer que esse método existe por um simples motivo. Se a gente vier aqui e apagar o or else e colocar um get no lugar, e aí nesse caso não é get exatamente porque a gente fez um map to double, então ele está deixando explícito que eu vou obter um double como resultado. Então é get as double. Se eu fizer isso e colocar um filtro válido aqui, que ele vai encontrar estudantes, vai funcionar tudo muito bem. Está aqui, ó, a maior nota. Mas se eu colocar um filtro inválido, como X, e executar, aí a gente volta a ter aquela exceção. Só que lembra, essa exceção aqui é a exceção padrão, com uma mensagem genérica. Então, no final das contas, eu de fato não tomei nenhuma medida explícita quando não foi encontrado nenhum valor. E é isso que quem está começando a usar optional faz. Simplesmente acha que é só chamar o get ou qualquer variação do get e pronto, e é isso. Enquanto não, você deveria deixar explícito qual é a tua intenção. Você quer obter um valor padrão caso nenhum valor seja encontrado, ou você quer lançar uma exceção, mas lembrando que nesse caso, lançar uma exceção com uma mensagem personalizada. Então quem está começando com o optional, simplesmente chama o get achando que é uma operação inofensiva, sendo que, na verdade, se não tiver um valor dentro do optional, essa chamada vai gerar uma exceção com uma mensagem genérica. Então é a mesma coisa de um null pointer exception genérico. No final a gente está usando o optional, mas não resolveu problema nenhum. Então esqueça que esses métodos get existem e sempre use uma outra opção, como por exemplo o or else. Mas o que muito se vê por aí é o uso do get junto com o velho if else. O pessoal faz isso aqui, quem está começando a programar com optional. Eu pego o meu optional e verifico se tem um valor presente, se tem um valor armazenado dentro do optional. Se sim, aí eu pego esse valor
Se não, eu dou uma mensagem e isso funciona. Ele mostrou a mensagem de que nenhum estudante foi encontrado. Então, desse jeito, por mais que você esteja sim lidando com a presença ou a ausência do valor, você saiu de um modelo funcional para um modelo estruturado. Quando você começa a usar if, else e for diretamente, você está programando de forma estruturada. Então, a gente deixou de fazer o encadeamento de métodos que a gente tinha aqui, um após o outro, para partir para um modelo estruturado. Então, apesar de você está seguro de estar fazendo a verificação aqui de se existe um valor, não é o tipo de código aconselhável. Então, como que a gente faz isso? E aí, mais um motivo para você esquecer o get completamente. A gente tem um método aqui no optional, e aí eu nem vou usar essa variável optional mais, eu vou fazer aqui diretamente. Eu tenho um método que é o ifPresent. No ifPresent, olha lá o que ele espera. Um double consumer. O consumer é uma interface funcional que recebe um valor e não devolve nada. E nesse caso, está explícito que o valor que ele vai receber é um double. Porque como eu fiz um map to double para obter as notas, então eu vou consumir aqui a maior nota que foi obtida. Por conta do max aqui, eu vou obter a maior nota. Então, ele espera uma lambda que vai ter um parâmetro que é essa maior nota. Então, eu vou chamar o parâmetro de maior nota e aqui eu faço o que eu bem entender com ela, como, por exemplo, colocar um salt maior nota. E assim, quando eu executar, como nenhum estudante foi encontrado, porque o tipo aqui está inválido, ele simplesmente não fez nada. Então, eu vou colocar um tipo válido aqui, um sexo válido, e agora sim ele obteve a maior nota. Inclusive aqui, ele está me mostrando em amarelo uma sugestão que eu posso simplificar isso. Basta eu dar um Alt e Enter aqui, e ele está me dando a opção de trocar a lambda por uma referência de método. Sempre que você chamar um método dentro de uma lambda que recebe os mesmos parâmetros da lambda, você pode trocar isso por uma referência de método, porque assim você evita de criar uma lambda e o teu código se torna mais simples. Então é só Alt Enter e Enter novamente para escolher a primeira opção. Aqui você está passando o println diretamente para o ifPresent e caso ele encontre algum estudante, aí sim ele chama o println. Se nenhum estudante for encontrado, ele simplesmente não faz nada. E às vezes é isso que você quer mesmo. Só que a gente tem uma outra opção, que é o ifPresent or else. E olha lá, vou pressionar Ctrl P e ele tem dois parâmetros. Só que o primeiro parâmetro já é o consumer que a gente viu anteriormente. Então eu posso deixar o println aí do jeito que está. E ele tem um segundo parâmetro que é um runnable, que pode ser novo para você, mas esse tipo ele possivelmente vem desde o JDK1. Só no JDK8 que ele virou um tipo funcional, uma interface funcional. E o que é um runnable? O runnable é uma função que não recebe nada e não devolve nada. Então eu vou criar uma lambda aqui que simplesmente faz qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que você quiser. Eu vou só colocar um outro print, só que nesse caso não é um print que vai imprimir um parâmetro, porque eu não tenho parâmetro nenhum nessa função aqui. Então eu vou só colocar uma mensagem, por exemplo, nenhum estudante encontrado. E vamos quebrar isso aqui, porque senão fica difícil de visualizar. E agora sim, e nesse caso aqui, eu não consigo criar um método reference, ele nem me sugere isso, por quê? Porque para que um método reference funcione, os parâmetros que eu passar aqui, eles precisariam ser repassados aqui na função que você está chamando. Como eu não tenho parâmetros e aqui no print eu precisei passar um valor fixo, então eu tenho que chamar o print diretamente aqui, criar uma lambda para chamar o print para mim. A gente conseguiria fazer se eu criasse um outro método só para fazer esse print, mas acaba dando mais trabalho nesse caso. Então vamos colocar um sexo inválido aqui e agora a gente vai ver que ele vai colocar o segundo print lá de nenhum estudante encontrado. Então qual forma você vai usar depende do que você quer fazer, depende das suas necessidades. Então o que você precisa é conhecer quais os recursos que esse tipo optional te fornece e praticar para você conseguir identificar em quais situações você vai usar uma operação e em quais situações você vai usar outra operação. Então eu já dei algumas dicas aqui e agora é prática mesmo. Então com if present e if present or else são
as duas alternativas àquele tradicional if-else. Basicamente, a gente tem esses dois conjuntos de funções, as or-else e as if-present. As da esquerda, você vai usar quando você quer devolver um valor padrão, quando não tiver nenhum valor, quando nenhum valor for encontrado, ou quando você quiser lançar uma exceção para informar para o usuário que não foi encontrado nenhum valor. As da direita, if present, você pode usar quando na verdade você quer executar uma operação qualquer, um código qualquer, que pode ser um conjunto de instruções, pode ser uma chamada de uma função, ou um conjunto de chamadas de função, quando o valor for encontrado, ou executar outra coisa, né, outro conjunto de operações, quando nenhum valor for encontrado. No caso das funções da esquerda, se o valor for encontrado, ele vai te devolver esse valor diretamente, que você consegue, fora da cadeia de strings, armazenar isso dentro de uma variável e depois fazer o que você bem entender, inclusive utilizar essa variável dentro de um código estruturado em seguida. Com essas funções da direita, você continua ali dentro da tua cadeia de string, continua ali dentro do modelo funcional. Mas eu já usei todas essas operações em diferentes situações, então tudo depende do problema que você tem, do que você quer resolver. Mas você viu que tem muitas opções e isso realmente pode ser confuso para quem está começando. E justamente por isso, tem muita gente usando o optional errado. Inclusive tem uma palestra do Stuart Marks, que é um dos engenheiros do JDK, onde ele mostra alguns problemas no uso do optional, na forma incorreta de usar o optional. Então ele aborda algumas más práticas e outras boas práticas. E, inclusive ele mostra exceções, quando que, por exemplo, por questões de clareza, é melhor você usar um if-else tradicional. E esse segundo link aí é um link para um artigo do site da Oracle que mostra algumas boas práticas com o uso de optional. O link dos slides está na descrição para caso você queira acessar esse material complementar. Mas vamos lá para um outro assunto de extrema importância, que é o null safety. O que é isso, né? Null safety é segurança contra valores nulos. É uma forma de você impedir o uso de nulos dentro do teu programa ou garantir que quando o null for utilizado, que será feita a checagem de nulo. Então é uma maneira de você extirpar null pointer exception dos seus programas. Null safety é um recurso que existe em diversas linguagens e linguagens como Dart 3 e Kotlin já têm esse recurso por padrão. Ter isso por padrão quer dizer que você não pode armazenar valores nulos em variáveis. Esse código em Kotlin que a gente viu nas primeiras aulas, se eu tentar ali armazenar nulo na cidade ou nulo no nome, esse código ele não compila, porque as variáveis não aceitam nulo por padrão. Caso eu realmente precise lidar com nulo, armazenar null em variáveis, eu tenho que indicar isso explicitamente. Aqui, por exemplo, na segunda linha, nessa classe pessoa, o atributo cidade, a gente coloca uma interrogação no final aqui, ó, depois do tipo do atributo, para indicar para o compilador que esse atributo ele pode ser nulo. Fazendo isso, ele me obriga a lidar com nulo. Então, se eu quiser, por exemplo, acessar o nome da cidade, se a cidade pode ser nula, isso daria null pointer exception. E o compilador me obriga a colocar na hora de usar, na hora de acessar um método ou um atributo de um determinado objeto que pode ser nulo, ele me obriga a colocar uma interrogação também para indicar que o nome só será acessado caso a cidade não seja nula. Se eu tentar fazer essa linha aqui, ó, diretamente, o código não compila porque o compilador vai me avisar que, ó, como a cidade pode ser nula, essa operação poderia dar null pointer exception. Então você tem que lidar com isso. E você lida com isso colocando uma interrogação para dizer para o compilador checar antes de acessar o nome ou qualquer método dentro de cidade, checar se cidade é nula. E aqui a gente tem um outro operador que é opcional, que em Kotlin é chamada de Elvis Operator. E o que esse operador faz? Caso não tenha um valor para a cidade, e assim não vai ter o nome, ele não vai ter de onde obter o nome, ele vai retornar essa informação aqui no lugar. Então ele imprimiria já diretamente cidade não informada. Só que Kotlin só tem null safety, não tem optional. Em linguagens como Dart, eles escolheram por ter as duas coisas. E são duas formas diferentes de você evitar null pointer exception. E se você estava se perguntando, não, Java não tem null safety. Pelo menos não por enquanto, quem sabe numa versão futura. Para uma linguagem tão antiga quanto Java,
às vezes determinados recursos são bem complicados de serem introduzidos. No Safety, usando esses operadores que eu acabei de mostrar que tem em linguagens como Kotlin, é uma forma muito mais simples de você lidar com valores nulos. Porque naquele caso lá, você acaba programando da forma que você já está habituado, seguindo ali um modelo estruturado, e o código ele fica muito mais sucinto do que no modelo funcional. Mas como vocês viram, cada linguagem tem uma abordagem diferente. Eu adoro esses recursos de null safety que tem em Kotlin e em Dart, por exemplo, mas quem sabe no futuro a gente não vê isso chegar em Java. E agora, rapidamente, para a gente terminar, como que você faz para evitar null pointer exception quando você não pode usar optional ou quando você não quer usar optional por algum motivo? Uma das opções é você usar o objects.require_non-null. Esse é um método nativo que a gente tem no Java e eu poderia, por exemplo, aqui, criar um método que recebe um estudante e imprime a nota dele. Se eu chamar o método aqui e passar null, a gente sabe que a gente vai ter um null pointer exception. Eu vou só trocar aqui o filtro para a gente ver só uma única mensagem. E aqui sim, ele mostrou que deu null pointer exception porque ele tentou acessar o getNome, mas o estudante é nulo, o objeto é nulo. Então, se você sabe que não pode ser passado nulo, uma das formas de você impedir isso é usando o objects.require_non-null. E você passa qual que é a variável que você quer checar. Se eu executar, ele na verdade ele vai dar o mesmo resultado, ele vai dar uma null pointer exception do mesmo jeito. E é uma mensagem padrão. A única diferença é que usando esse método, você faz uma checagem prévia. Você verifica se o valor é nulo e, nesse caso, você já dá uma mensagem de erro imediata antes de sair repassando essa variável para métodos seguintes. Porque o que acontece? Às vezes um método recebe um valor nulo, ele repassa para um método B, que repassa para um C, que repassa para um D, e o erro acontece só lá no D. E aí você vai analisar e acha que o problema é no método D, mas na verdade o problema está lá na origem, no A. E às vezes isso é muito difícil de detectar. Por isso que, por mais que esse método, a única coisa que ele faz é dar um null pointer exception que já vai ocorrer de qualquer maneira, ele faz isso cedo, antes de repassar o valor nulo. Mas a melhor parte não é nem isso, eu diria. A melhor parte é que eu posso colocar uma mensagem personalizada aqui. Estudante não pode ser nulo. E assim, além de ele evitar repassar o valor, ele me exibe uma mensagem personalizada. Mas essa não é nem a forma mais fácil de fazer isso. A gente tem uma outra forma que é usando uma biblioteca chamada Lombok. Se você abrir o arquivo pom.xml que a gente tem aí no projeto, essa biblioteca ela já está configurada aqui. Ela já está como uma dependência. Então, aqui eu posso simplesmente tirar isso e colocar uma anotação aqui, @nonnull, que isso vai deixar explícito para quem vai chamar o método que esse valor não pode ser nulo. Então, se eu vir aqui pressionar Ctrl P, ele mostra aqui para mim que o valor não deve ser nulo. E assim fica muito mais fácil para quem vai chamar o método saber que ele precisa realmente passar um estudante válido. A única desvantagem desse método usando essa anotação é porque ele vai me dar uma mensagem genérica, só isso, eu não consigo personalizar essa mensagem. Mas é o jeito mais simples de todos. Para quem vai usar, é a melhor forma porque isso fica explícito. Tem uma outra maneira da gente evitar nulo, que é usando um padrão de projeto chamado Null Object Pattern. Só que ele é muito mais trabalhoso. Ele tem lá suas vantagens, mas eu não vou entrar nos detalhes aqui. Então, só para vocês saberem que a gente tem outras opções também. Mas e quando eu realmente preciso passar nulo? O que eu deveria fazer? Se você tem um projeto Spring, lá no Spring tem uma anotação @nullable, que é para deixar explícito que um determinado parâmetro ele pode ser nulo e deixar isso claro para quem vai chamar aquele método, que sim, ele pode passar um valor nulo, que internamente quem fez o método vai fazer as devidas verificações e não vai dar null pointer exception. Mas se você não tem um projeto Spring, a gente pode usar uma anotação @nullable que é fornecida num pacote desenvolvido pela JetBrains, que é a empresa por trás do IntelliJ. Mas mesmo que você esteja usando um outro IDE, você pode utilizar essa biblioteca sem problema. Então vamos lá colocar aqui no lugar de non-null, digamos que aqui fosse o contrário. Eu quero aceitar estudantes nulos por algum motivo, seja lá que motivo que for. E aí o ideal é que você deixe isso explícito, colocando na anotação nullable.
E ela não vai aparecer aqui no autocompletar porque a biblioteca ainda não está nas dependências. Mas você digita, pressiona Alt Enter e ele vai te dar como primeira opção de adicionar essa biblioteca Annotations no Class Path, que é adicionar nas dependências do projeto. E se você só der um Enter aqui e abrir o pom.xml novamente, a gente vai ver que lá no final ele colocou essa nova dependência aqui, ó, que pode ser usada em qualquer IDE. E agora, quando eu venho aqui no imprimir nota, ele me mostra lá a anotação. Então, eu fico sabendo que, eu posso sim passar um estudante nulo. Mas, obviamente, se você está dizendo que você pode passar um estudante nulo, você tem que fazer a verificação aqui dentro, verificar se o estudante é igual a nulo. Então, vou imprimir uma mensagem dizendo nenhum estudante para exibir. Se não, a gente imprime o nome do estudante. Eu coloquei aqui imprimir nota, mas no final das contas eu mandei imprimir o nome. Mas tudo bem, vamos lá executar. E aí sim, nenhum estudante para ser exibido. Então essas são as opções que a gente tem quando eu estou programando ali no modelo estruturado, que a gente não tem como fugir. A gente já sabe que a gente intercala esse paradigma estruturado, orientado a objeto, com um funcional. E se você pensou, por exemplo, então se esse estudante ele pode ser nulo e o método internamente vai fazer a checagem de nulo antes para impedir no pointer exception, então por que eu não passaria no lugar de nullable, passaria um optional de estudante? Porque o optional é um tipo genérico, você tem que dizer qual que é o tipo do objeto que o optional, que é uma caixa, que ele vai guardar. E isso, na verdade, na grande maioria dos casos, é uma má prática. Por quê? Em Java, se você define um parâmetro num método, esse parâmetro ele precisa ser passado obrigatoriamente. Nem que você passe nulo, mas ele tem que ser passado. Então, quando você cria um parâmetro optional de estudante, dá a entender que o parâmetro é opcional, que eu não precisaria passar nada se eu não quisesse. Mas isso não funciona, ele nem compila. Ele está dizendo que eu tenho que passar um argumento, que eu tenho que passar um parâmetro. Então, isso mais confunde do que ajuda. A gente vai ter situações, exceções, onde eu realmente faço isso, mas são casos isoladíssimos. Em geral, você não declara parâmetros como optional. E aí, se o parâmetro pode ser nulo, o ideal é que você use essa anotação para indicar isso. Então, por esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Isso é muito importante para eu continuar produzindo vídeos aqui de alta qualidade para vocês. Se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma das aulas seguintes. Me conta aí, o que é que você achou do Optional? Muito complicado? Quais as dificuldades que você já percebe? Deixa aí para mim nos comentários. E a gente se vê numa próxima aula.